O Expressão está de volta e voltamos com o teólogo Leonardo Boff. Leonardo, durante 22 anos, o senhor foi professor de teologia sistemática e ecumênica. Como o senhor percebe a relação entre as diversas religiões existentes? Olha, há muitas religiões do mundo e quase todas as religiões estão doentes, que é a doença do fundamentalismo. Fundamentalismo não é uma doutrina, é uma maneira de entender as doutrinas. E aqueles que dizem, só minha religião é verdadeira, todas as demais são falsas, esse é um fundamentalista, porque rejeita todos os demais. Quando a posição correta é dizer, todas elas são expressões do encontro da humanidade com Deus, com o mistério do mundo, assim como há biodiversidade, e nós gostaríamos que tivesse o maior número possível de árvores, de animais, de pássaros. E quando chegamos na religião, alguns dizem, os cristãos especialmente, não, só uma religião, a nossa. Todas as demais ou tem que se converter, ou tem que correr o risco de perdição. Isso é uma insuficiência teológica. Imaginar que Deus só cabe na cabeça de algumas pessoas. Deus está em todos os lados. Então, as religiões fazem guerra hoje, especialmente as religiões abraâmicas, que são judeus, cristãos e muçulmanos. Sempre fizeram guerra, porque tem aquele mito de que só elas têm a revelação, só elas são portadoras da verdade, quando o ideal seria a verdade, busquemos todos juntos. Cada um é portador da verdade. Cresçamos juntos na verdade. A tua verdade guarda para você. Vem junto com a gente procurar uma verdade maior. Então, o segundo ponto importante para a paz mundial é que haja primeiro paz entre as religiões. Que grande parte da humanidade, eu diria, 80% pelo menos, se rege pelos valores das religiões. Os muçulmanos, os cristãos, os indianos, o zen budismo, o taoísmo, as religiões é a grande cosmovisão, a visão do mundo que a população mundial tem. E aí tem valores. Então que haja diálogo entre as religiões. Esse diálogo produz a paz, e a paz significa aceitar uma ou outra, conviver juntas, e juntas alimentar aquela chama sagrada que está dentro de cada um, que é a presença de Deus dentro de nós. E alimentando essa chama sagrada, eu alimento a espiritualidade. Então eu diria uma tese que muitos pensam assim: para que haja paz no mundo, tem que ter paz entre as religiões. Para que haja paz entre as religiões, tem que ter diálogo. E para que haja diálogo, buscar uma convergência. Para que todas as religiões sirvam à vida, ajudem a salvar o planeta e nós possamos habitar serenamente, tranquilamente na casa comum que é o planeta Terra. Acabamos de falar sobre religião. Mas assim, existe um contraponto em que as duas possam trabalhar juntas? Olha, houve encontros mundiais em Kyoto, cada 3, 4 anos há um encontro de grandes religiões e eles estabelecem alguns pontos de convergência. Por exemplo, dizer que o ser humano é digno e deve ser respeitado, que os direitos são iguais e válidos para todo mundo, que a paz é um bem que todos têm que buscar, que devemos defender sempre os pobres, que devemos evitar as guerras, porque não há nenhuma guerra nem justa, nem santa, todas as guerras são mortais e terríveis, e devemos crer que a boa vontade, a dimensão de luz vai triunfar. São coisas que todas as religiões afirmaram. Então é possível uma convergência lentamente, também dado o risco mundial, as religiões se dão conta que elas devem ajudar a criar as condições de espiritualidade, de respeito e de paz que ajude a humanidade a atravessar essa crise, para que a crise não se transforme numa tragédia terrível, mas um salto de qualidade, que nos purifica para uma nova forma de viver juntos e dessa vez viver junto com a Terra, junto com todos os seres, em paz e no equilíbrio, para que ninguém tenha de mais e os outros tenham de menos, porque podemos ser felizes e muito felizes com menos, podemos ser mais com menos. O senhor acredita em um novo desabrochar espiritual nesse século, apesar da violência dos conflitos crescentes? Olha, há um fenômeno curioso no mundo, que há uma volta em todos os países. Eu pude constatar isso, curiosamente, na União Soviética, na China, nos países todos. Há uma volta da dimensão mística, religiosa, dos caminhos espirituais.
O que significa isso? Significa que os seres humanos estão cansados de bens materiais, de consumo, de exploração da terra, de violência. E, por outro lado, mostra que há um excesso de racionalidade, de funcionalidade. Nós precisamos de coração, a razão sensível, a razão cordial, a razão da comunicação, a razão espiritual. Que o ser humano precisa de valores cujo nicho, cuja sede é o coração. E do coração nos vem o sentimento profundo de respeito, daí nasce o amor, nasce a compaixão. Os caminhos espirituais procuram essa alternativa, porque o ser humano se dá conta, como dizia antes, que as duas fomes que ele tem, de pão, que é saciável, e a fome de beleza, de transcendência de Deus, que é insaciável, se ele não equilibra essas duas fomes, ele se sente infeliz e perdido nesse mundo. Você foi um dos primeiros a discutir a miséria, a exclusão, através da teologia da libertação. Por que isso atingiu tanto a igreja? O problema é duplo. Há o grito do oprimido, quase metade da humanidade vive na pobreza, na miséria, na fome. E esse grito sobe ao céu. A gente sabe que Deus escuta o grito do oprimido como escutou o grito dos escravizados no Egito. Agora, não é seguro que as igrejas escutem, porque historicamente, especialmente na América Latina, as igrejas, não só católicas, outras também, estavam dentro do projeto da colonização, projeto do poder. Ela estava do lado dos poderosos, fazia as pazes com eles. Era um princípio de equilíbrio na sociedade, mas um equilíbrio dentro de uma sociedade sumamente injusta. Então, de repente, muitos cristãos, profetas, tipo Dom Helder Câmara, tipo Dom Pedro Casaldáliga, Dom Oscar Romero, que foi martirizado, se deram conta que esse grito do oprimido é grito que chega a Deus, é o grito por vida e justiça, e a igreja tem que escutar esse grito. E fazendo justiça e apoiando os pobres, ela está ajudando a que eles se libertem. Então não é que a igreja vai libertar, essa é a grande ilusão do passado, com assistencialismo, paternalismo, muita boa vontade, ajuda as pessoas, mas mantém elas dependentes. Então nós aprendemos de Paulo Freire que só o pobre que se conscientiza, se organiza e que luta pela sua libertação, que de fato se liberta. Então, nasceram as comunidades de base, os movimentos sociais do sem terra, sem teto, de mulheres, de negros, de crianças, o que for, lutando contra a opressão. E o oposto à opressão é a libertação. E aí veio a pergunta, nós como cristãos, como podemos ajudar nessa libertação? E nisso nasceu a teologia da libertação como resposta positiva, que nós só podemos ajudar porque Jesus chamou bem-aventurados os pobres, eram pobres, e atuou de tal maneira que ele libertou as pessoas. E isso tem que ser continuado hoje. Para terminar, Leonardo, o seguinte, 72 anos de vida, 51 dedicados à teologia. Você ainda se sente otimista? Você tem esperança em relação à humanidade, que o mundo ainda possa melhorar? Não é uma luta perdida? Eu acho que nós temos dois cenários. Um cenário de tragédia, e aí a tragédia termina mal. Agora, outro cenário é de crise. Estamos numa grande crise de civilização, crise das igrejas, crise do cristianismo. E a crise é a oportunidade de purificação. Tudo que é agregado, que é não essencial, acidental, cai fora. E só o cerne, o miolo fica. E a partir daí você pode criar um outro ensaio civilizatório. Eu acho que nós estamos dentro de uma grande crise, nós vamos atravessar essa crise, porque a humanidade passou muitas vezes por crises, e ao superar nós damos um salto de qualidade. No nível planetário, eu acho que, qual é o próximo passo da humanidade? O próximo passo é ela descobrir que não existem os Estados-nações, aqui o Brasil, aí a Argentina, aí os Estados Unidos, que existe a família humana, e que existe só uma casa comum, a Terra, nós estamos dentro dela. Então, ao nos descobrirmos família, temos que viver pacificamente como irmãos e irmãs. Temos que cuidar da casa, para que ela seja habitável, para que todo mundo possa se alimentar, os bichos, a natureza, porque somos todos irmãos e irmãs. Então, o próximo passo para mim é uma civilização planetária, a humanidade globalizada,
que estabelece uma divisão dos bens e recursos escassos que temos de forma mais justa, para que todos tenham o suficiente. Então, não uma economia do enriquecimento, mas uma economia da produção do suficiente e do decente para todo mundo. E buscando equilíbrio com a Terra, porque começou o tempo do mundo finito, a Terra finita, ela não suporta um projeto de riqueza infinito. Temos que conviver com a finitude, com a moderação, com a justa medida. Eu acho que isso não vai ser alcançado. Vamos pagar um preço. Um filósofo já dizia, o ser humano aprende da história que não aprende nada da história, mas aprende tudo do sofrimento. Eu acho que nós vamos ao encontro de um sofrimento, há milhões de milhões sofrendo. Quando o sofrimento chega à nossa pele, nós começamos a mudar. Eu acho que a humanidade inteira vai ver que é muito mais importante ter menos para que todo mundo tenha o mínimo, o decente, o suficiente, e que nós podemos ser felizes com muito menos coisas e em sintonia fina com a natureza. É aquilo que os povos indígenas dizem, tendo o bem viver, que é o equilíbrio entre as pessoas, o equilíbrio com as energias, o equilíbrio com Deus. Eu acho que nós vamos chegar a isso. Eu acredito que o princípio de vida é muito mais forte que o princípio de morte. E a vida sempre triunfa. A certa expressão, agradece a sua presença, Leonardo. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer participar e inquietar as pessoas para que elas comecem a pensar, ler, refletir e ajudar a Terra e a humanidade a sair desse imenso impasse, que no final dele há luz suficiente que nos ilumina para um novo caminho.